Fala aí, turma, beleza? Nesse vídeo aqui, turma, vamos estar mostrando aqui como é que a gente faz para estar obtendo dados de um conjunto de dados do Power BI, tá? Com o Power Automate. A gente pode obter esses dados e enviar para o SharePoint, estar exibindo no aplicativo, enfim, reaproveitar esses dados, tá? Isso é útil, tipo, em muitos casos, quando o Power BI obtém dados de uma planilha, que está numa rede ou está no local, ou quando obtém dados do SQL, então você já faz aquela conexão ali no Power BI, você consegue reaproveitar ela, pegando os dados da conexão do Power BI, refiltrando eles, né, se necessário, e aí você faz o que você quiser. Pode enviar para o SharePoint, exibir no aplicativo, enfim, vamos estar mostrando o processo aí. Então, pessoal, eu estou aqui com o Power BI aberto, certo? Eu tenho aqui uma base de dados que eu criei aqui fictícia, tá? Bem simples. Vamos aqui em transformar dados. Nada mais um Excel, tá? Eu inventei aqui algumas colunas. Ele tá pegando aqui do meu PC local, né? Certo? Então eu criei uma coluna de índice aqui. Beleza. O Power BI, tá? É esse aqui, tá? Ele tá publicado aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Quando a gente publica, né, um Power BI, igual esse aqui, ó, aula, né? Ele publica também o conjunto de dados, tá, pessoal? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai filtrar e pegar dados desse conjunto de dados para enviar para o SharePoint, tá? Então, esses dados poderiam estar vindo no banco de dados, SQL Server, então a gente já ia reaproveitar ele aqui sem utilizar conector Premium. Ou, às vezes a gente nem consegue conectar no banco por questão de licença, enfim. Então, vamos lá. Então, pessoal, estou aqui no Power Automate, tá? Já criei um fluxo aqui de disparo manual, tá? Então, pessoal, vou adicionar aqui uma nova ação, tá? Vou procurar aqui o Power BI. Se não aparecer aqui na primeira tela, vou clicar nessa setinha aqui, tá? E ele vai estar aqui, ó, Power BI. Beleza. Agora aqui a gente vai procurar por uma ação que chama executar uma consulta em um conjunto de dados, tá? Ela já está até aqui para mim. Vou selecionar essa última aqui, ó. E beleza, aqui ele me pede alguns parâmetros, né? Primeiro é o workspace, né? Vou colocar no meu workspace, né? Que é onde está a minha dashboard, que é essa aqui, ó. Essa aula, né? Que é a dashboard que eu vou conectar nela. E aqui ele já me pergunta sobre o conjunto de dados, né? Então eu vou selecionar o conjunto aula. Beleza. E aqui que vem o pulo do gato, né? Aqui ele pede um texto consulta, né? O que é esse texto? Nada mais nada menos que uma consulta em DAX, certo? Então o que a gente vai fazer, tá? A gente poderia estar vindo aqui no nosso Power BI, tá? E tá baixando ele aqui, ó. Baixando ele aqui, ó, em arquivo, né? E para a gente poder abrir no Power BI Desktop, né? Para facilitar a nossa vida. Então, como eu já estou com ele aberto aqui, ó, já vou mostrar ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho minha tabela. Eu vou montar minha consulta aqui dentro para me usar no Automate, porque aqui eu consigo visualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na aba de exibição de dados, né? Nova tabela. Vou adicionar uma tabela. Aqui eu posso deixar o nome de tabela, não tem problema. E aqui eu vou selecionar duas colunas, tá? E passar um filtro. Então, aqui na barra de formas eu vou digitar select columns, tá? Aqui eu vou passar o nome da minha tabela, né? Que chama sheet 1. Beleza. Vou dar uma vírgula. Aqui eu passo o nome da coluna, que vai ser coluna 01, tá? Passo entre aspas duplas, tá? E aqui eu passo a coluna. Então vai ser a coluna 1. Beleza. E aqui agora vai ser a coluna, né? Vou passar o nome dela, coluna 02. Vou fechar o aspas, né? Vírgula. E vou passar a minha coluna 2. Tá? Vou fechar o parênteses e vou dar um enter. Então repare aqui que ele já filtrou a minha coluna, tá? Também vou pegar aqui, pessoal, minha coluna. Vou passar mais um parâmetro aqui que é a minha coluna. Deixa eu até relembrar o nome dela aqui. Minha coluna índice, tá? Então vou passar uma vírgula aqui. Vou chamar ela de ID, tá? Vou fechar o aspas, né? Vírgula. Vou copiar aqui, ó. Mais fácil. Ctrl V. E vou pegar a coluna índice aqui. Beleza. Ela veio para cá. Só que eu quero, pessoal, somente
os dados que forem maior que 10 na minha consulta, tá? No nosso exemplo aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da fórmula, onde eu passei a tabela, vou dar um espaço aqui. E aqui eu vou jogar um filtro, tá? Então, esse filtro. Aqui ele me pede minha tabela, né? Vou dar uma vírgula minha expressão, que vai ser sheet1.índice, né? Eu quero que ele seja maior que 10, tá? Vou fechar aqui e vou dar um enter. Beleza. Veio aqui somente os maiores que 10, né? Os itens maiores que 10. Então, aqui eu já montei minha consulta, tá? Eu consegui visualizar aqui o que eu preciso, né? É isso mesmo. Vou selecionar aqui, ó. Simplesmente vou copiar, tá? Minha fórmula. Não preciso copiar o nome da tabela. Vou dar um Ctrl V. Vou voltar aqui no meu Automate e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Aí, pessoal, aqui a gente vai passar alguns parâmetros, tá? Aqui no início a gente vai colocar define, tá? O nome da nossa variável, tá? Porque a gente tem que colocar essa consulta uma variável aqui no Automate. Então vai ser var base, você pode dar o nome que você quiser, tá? E aqui eu vou colocar o retorno, tá? Aqui no final. Eu vou colar aqui para utilizar. Então vai ser esse evaluate, né? E o nome da nossa variável. Beleza. Feito isso, eu já posso salvar, tá? E vou executar. Vou dar um testar aqui manualmente. Vou dar um continuar. Beleza. Então ele está fazendo a consulta aqui. Beleza, pessoal. Consulta realizada, olha lá. Ele me trouxe certinho. Se eu vim aqui em mostrar saídas, eu consigo ver que ele me trouxe, ó, a partir do ID 11, né? Somente as duas colunas, ó. Então ele pegou a minha consulta, tá? Agora, pessoal, a gente vai lá no SharePoint criar uma lista para a gente estar enviando nossos dados para lá, né? Então, pessoal, estou aqui no SharePoint, tá? Vou criar uma nova lista aqui, tá? Vou dar um nome qualquer aqui para ela. Vou deixar a nossa coluna título, tá? Vou utilizar ela mesmo, vou criar uma nova coluna de texto aqui, tá? Coluna 2, beleza. Vou dar um salvar. E vou criar uma coluna que chama ID. Uma coluna que chama index, melhor, né? Beleza. Vou voltar aqui no nosso Automate, tá? Vou dar um editar. Vou inserir uma nova etapa aqui e vou procurar por SharePoint. Beleza. Vou procurar a ação criar item, né? Vamos procurar, tá logo aqui. Beleza. Vou copiar o URL do nosso site. Vou vir aqui em inserir valor personalizado. Vou dar um Ctrl V. E vou selecionar aqui nossa lista teste, tá? Feito isso, ele já vai puxar nossas colunas, tá? E agora aqui, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Reparem que ele não traz aqui as informações, tá? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar aqui um compor antes, tá? Vou colocar aqui um compor. E aqui, eu vou colocar a nossa linha, tá? Então, coloquei o compor, tá? E selecionei a opção linha aqui, no que vem do conector do Power BI aqui em cima. Feito isso, eu vou fechar aqui, vou excluir o compor, tá? Ele já colocou nossa ação de loop aqui pra gente. E vou jogar o criar item aqui dentro. Beleza, e agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui nosso fluxo novamente, tá? Vou clicar aqui nos meus fluxos para a gente poder ver. Ó, ele chama dados Power BI, tá? Vou clicar aqui para a gente ver a nossa execução de teste aqui, tá? Por quê? Para a gente pegar o nome das colunas certinho, como é que tá vindo. Então, vou expandir aqui a ação do Power BI e vou clicar em mostrar saídas. Beleza, deixo aqui, agora eu vou voltar aqui. Voltando aqui no fluxo, eu vou
colocar aqui o nosso item atual, tá? Vou dar um Ctrl C, vou selecionar ele aqui, ó, Ctrl C, vou vir em expressão, Ctrl V, tá? Vou apagar o arroba e essas chaves, tá? E aqui vou abrir colchete, aspas simples, tá? E vou pegar a nossa primeira coluna aqui. Vou voltar aqui no histórico de execução. E o nome dela é coluna 1, tá? Então pego tudo que está entre aspas duplas. Ctrl C. E vou dar um Ctrl V aqui dentro, ó, entre aspas simples, tá? Ctrl V desse jeito. Vou dar um OK. Vou copiar ele aqui, ó. Clico e arrasto, né? Ó. Clique e arrasto, Ctrl C. Vou selecionar a coluna 2, expressão, Ctrl V. Apago aqui no final, ó, esse colchete, tá? E aqui apago o arroba e o colchete. Agora, aqui onde está a coluna 01, vou vir aqui no nosso histórico de execução, tá? E vou copiar a 02. Ctrl C, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, deixando aspas simples, tá? Beleza. Vou dar um OK. Então aqui a gente está extraindo, tá, a informação que está nessa coluna durante a execução do loop. Ctrl C aqui de novo, tá? Clica aqui no index, expressão, Ctrl V, tiro aqui no final o colchete, as chaves, perdão, e o arroba chaves, beleza. E aqui, onde está a coluna 02, vou voltar aqui no histórico e vou copiar o nosso ID aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Vou dar um OK. Então, beleza. Feito isso, pessoal, já posso salvar aqui, tá? Beleza, e vou dar um testar aqui no nosso fluxo. Ó, ele já está rodando aqui, ó, clicar a cada, tá? Já vou vir aqui na nossa lista e vou atualizar ela. Ó, ele já está criando aqui, pessoal. Valor 12, até o 26, ó, pegando aqui do valor 11, né, que foi o filtro que a gente selecionou lá. Vou voltar aqui no fluxo e ele já executou. Então, pessoal, tá aí ó, uma forma bem bacana de vocês reaproveitarem as informações que o Power BI já está disponibilizando, né, na nuvem da Microsoft, né, e acaba com a conexão bem rápida, por já estar na nuvem, né, da Microsoft. Então ele pega aí 9, 10, 20 mil itens aí tranquilamente, tá? Até mais, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer os testes aí, mas uma forma aí da gente filtrar os dados do Power BI, tá? E tá colocando o SharePoint ou criando uma planilha, extraindo um relatório já de lá, do dado transformado, a gente refiltra ele e utiliza. Tá, pessoal? Se inscreva aí no canal. Valeu, falou!